Olha, essa é uma prática que eu já ouvi de assessores mesmo dizer que é um absurdo, que você não pode fazer esse tipo de coisa. Passou o período dos 3 meses, ela infelizmente acabou ficando, né, fora de status, digamos assim. Eu tava esperando alguém deixar essa pergunta aqui no YouTube, porque o que eu recebo de gente perguntando coisas parecidas, assim. Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um Vini Responde, o quadro aqui onde eu respondo as perguntas do pessoal que deixa aqui nos comentários. Antes de começar lendo a primeira pergunta, quero pedir para você dar uma olhadinha no meu canal 2, tá? Que vai estar aqui no primeiro comentário fixado, porque lá eu faço uns vídeos mais aleatórios, não falando só sobre Itália. Demorou? Vamos começar com uma pergunta um pouquinho mais aleatória aqui, só para ir aquecendo, né? Pergunta do Jair. Vini, quando puder fazer algo sobre bebidas e cigarros, não sou cachaceiro, mas sim fumante. E o cigarro eletrônico, vantagens? Pois o governo do amor aqui no Brasil não libera, pois o sistema sabe como é. Então, Jair, o Jair meio polêmico aí, né? Bom, eu não vou entrar na parte do sistema do governo em si, mas falando aqui da Itália, né? Falando aqui, respondendo a pergunta dele. É mais barato? Não é, né? Como é que funciona aqui? Bom, primeiramente, assim, o italiano médio, assim, ele fuma, tá? É uma coisa, assim, nacional praticamente. Até jovens fumam, né? É até meio esquisito você ver o pessoal saindo da escola com cigarro na mão. Então, digamos assim, que isso não é um tabu e é bem fácil também de achar aqui, tá? De todo tipo aí que você imaginar. Eu não fumo, né? Mas eu vou deixar passando aqui do lado alguns preços aí do cigarro eletrônico, né? Você encontra em banquinha, tipo de jornal aqui, que a gente chama de tabaco, né? Ou tabaqueria. E tem de vários formatos, vários tipos aí. A única coisa é que isso você vai notar assim que você chegar aqui é que esse tipo de produto ele tem um imposto mais alto, ou seja, ele costuma ser mais caro do que deveria ser, vamos dizer assim, né? Eu tenho certeza que o custo para produzir um cigarro não é aquele que você está pagando ali na banca, tá? Você vai pagar muito imposto. Tanto que, se eu não me engano, tá saindo aí uma cartela assim, tipo, de uns 10 euros, então é uma coisa realmente muito cara. Eu acho melhor você parar de fumar que sai mais barato. Bebidas assim, em geral, se você não estiver falando de destilados, né, tipo vodka, essas coisas assim, né, aí você consegue pagar até menos de 2 euros, né, por um vinho, por exemplo. O italiano também consome bastante vinho e isso você consegue ter fácil acesso. Cerveja também, tem cervejas boas e baratas, né? Cerveja até por menos de 1 euro você consegue comprar. Já os destilados é o que eu falei, né? Um pouco mais caro, acima de 5 euros é mais ou menos a média aí, demorou? Pergunta do Marcelo. Olá, Vini, pretendo mudar para Torino no final de 2025. Eu, família, somos em 4. Tenho 80 mil euros para comprar um apartamento e uma aposentadoria de 1.200 euros. Acha que eu consigo começar uma vida aí? Tenho 52 anos e um filho de 21 anos. Pretendemos trabalhar, lógico, mas queria levar pelo menos uns 90 dias sem passar muita dificuldade, até aprender mais a língua, etc. Desculpa pela pergunta longa, parabéns pelos vídeos. Ajuda muito quem está querendo ir para a Itália. Deus te abençoe sempre. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Um abração para você. Obrigado por estar acompanhando aí. Bom, Marcelo, a verdade é que com esse valor que você tem, eu acho que, tipo, eu não teria nem dúvidas que daria. Eu acho que os 80 mil que você falou aqui não são reais, né? São euro mesmo. Então, se for em euro aqui que a gente está conversando, cara, só vem, entendeu? Porque eu vou falar para você, a média do brasileiro que imigra, que vem fazer cidadania, seja lá o que for, tá muito abaixo disso que você tem, entendeu? Você tá tendo uma estrutura bem legal. Se você ganha 1.200 como aposentadoria, dá para você começar a sua vida de boa. Eu vou dizer até que eu conseguiria viver com 1.200 euros. No meu estilo de vida que eu tenho atual, eu consigo viver com isso e eu nem me preocuparia com trabalho por fora, entendeu? Então, para você ter uma noção, assim, o pessoal acho que vai concordar comigo aqui nos comentários, mas só que, claro, pelo fator ali de você se inserir na cultura, vale a pena talvez você arrumar um trabalho ou até mesmo seu filho e aprender mais a língua, que isso vai ser fundamental para você viver aqui, né? Aí agora a pergunta do Cyber. Fala, Vini, você tem um vídeo falando de como emigrou com a esposa? Não lembro de ter visto. Se tem, poderia me linkar aqui, por favor? Obrigado. Então, Cyber, a sua pergunta ficou um pouco assim aberta para mim. Eu não entendi muito bem o que você quis dizer com imigrar com a esposa. Mas fazendo uma introdução assim rápida de como que foi, que muita gente fala, né? Não faça o processo de cidadania junto já com a família. Espere, faça só o requerente, depois traga a família. Então, no nosso caso, a gente decidiu vir junto. Então, para depois dar entrada na imigração dela, digamos assim, né, para dar entrada na papelada, na documentação dela, eu tenho sim um vídeo falando, tenho mais de um falando sobre o permesso dela, então vou deixar passando aqui a capa deles
e também vou deixar aqui nos comentários aqui ou na descrição o link dele. Mas se eu pudesse resumir bem aqui, foi basicamente isso. A gente chegou juntos, passou o período dos 3 meses, ela infelizmente acabou ficando, né, fora de status, digamos assim. E aí passou mais um mês e meio, mais ou menos assim, meu processo de cidadania chegou ao final, ficou pronto, então aí sim eu fui regularizar ela. Então essa foi a sequência dos acontecimentos aí, entendeu? E naqueles vídeos que eu até indiquei aqui, eu falo um pouco de como que tá essa novela, porque eu tive muito problema com o documento dela e até hoje eu estou tendo, tá? Fiquem ligados aí no canal porque vai ter atualização, eu sei que eu prometi já isso no passado, mas vai ter sim atualização, é que eu tô esperando uma coisinha antes acontecer aqui para trazer o vídeo. Demorou? Atualização sobre o documento dela. Aí uma pergunta lá naquele meu vídeo que eu falo sobre o visto de nômade digital. Laila, quanto preciso ter de renda mensal? Lá no vídeo eu falo a renda anual, que seria os 28 mil, né? 28 mil euros. Respondendo rapidinho aqui. Não tem uma média mensal. Eles vão contar o que você ganha num ano completo. Por quê? Porque tem muito nômade que vive com renda variável. Tipo um youtuber, por exemplo. Eu usei o exemplo lá do Eliezer, né, no vídeo. Hoje ele vai ganhar, não sei lá, 5 mil euros no mês. E no próximo ele ganha 3 mil. E depois ele ganha 8 mil. Então, tipo, na soma tem que dar os 28 mil anual. Ou seja, eles não têm exigência mensal para você comprovar nada ali, entendeu? Fica de boa quanto a isso. Pergunta da Nuna Ventura. Uma informação. Com a minha tia com nacionalidade, eu tenho como ir morar lá? Lá, né, aqui na Itália. Eu tava esperando alguém deixar essa pergunta aqui no YouTube, porque o que eu recebo de gente perguntando coisas parecidas, assim, tipo, sei lá, a tia do meu marido tem, o primo de não sei quem tem cidadania, não sei o que, e o pessoal eu entendo que tenta, tipo assim, entender como é que funciona isso e como que ele poderia se beneficiar desse bagulho, assim, num bom sentido, né, se beneficiar, eu digo, de uma forma que consiga tirar um documento e tal. E eu queria deixar muito claro aqui que assim, gente, para você conseguir tirar um documento a partir de um documento de algum desses seus parentes, ele tem que ser assim algo bem direto, tá? Tem que ser tipo assim, minha mãe, ela tem cidadania, minha irmã tem cidadania, não sei o quê. Aí você vai lá, se informa, tal, mas sim, dá para você fazer permesso de sojourno, tal, nesse caso, mas é muito restrito, entendeu? Tipo, não dá para relação de tia, aí já não é o laço, não tem como você tirar, porque normalmente nesses casos eles fazem reagrupamento familiar. E o reagrupamento ele é voltado para tipo assim, eu tirei cidadania e eu quero reagrupar, não sei, minha esposa, meu filho, minha mãe, meu pai, meu irmão. São coisas bem diretas, entendeu? Então, quando se trata de tia, prima, essas coisas, eu pelo menos não tenho conhecimento de como fazer, tá? Eu acho que não tem possibilidade nesse caso. Agora a pergunta do Bruno. Vini, tem algum tipo de passe mensal para pegar trem pela Itália? Sei que em Portugal o governo colocou o teto de 40 euros por pessoa para usar o transporte público à vontade. Tem algo assim aí? Por exemplo, se eu for morar em Alessandria, quiser ir para Torino todos os dias, ida e volta, quanto por mês eu tenho que separar para um transporte público? Eu até cheguei a te responder aqui nos comentários e eu falei assim, olha, eu sei que existe tal, mas eu nunca me informei a respeito. E aí eu dei uma cavucada, eu tentei entender como é que funciona esse sistema aí de abonamento, né, que eles chamam aqui. Para o Trenitalia, que no caso é o sistema de trens aqui, eu vi que tem abonamentos, tem como você ter descontos, né, porque você usa isso recorrente, então toda empresa acaba pensando num serviço para esse tipo de pessoa, só que eu não achei os valores. Aí o que eu fiz? Aí eu procurei no negócio de ônibus, né, no site de ônibus aqui, na rede que gerencia as linhas aqui, que se chama GTT. Aí como é que eles organizam isso? Existem 3 modalidades básicas ali desses abonamentos. Então tem um abonamento para quem quer se locomover dentro da cidade de Torino mesmo, da capital, ou seja, né, a metrópole. Aí é um valor. Aí eu vou deixar passando aqui tanto o anual, o mensal e o semanal, vai estar os valores aqui passando. Aí tem também os valores para quem precisa sair da capital, ou seja, eu moro, por exemplo, em Pinerolo, que é dentro da província de Torino, mas eu trabalho na cidade de Torino mesmo, na capital. Aí são esses aqui os valores, né? Pode ver ali mensal, semanal, tal, mais ou menos, só para você ter uma ideia. Lembrando que eu estou falando sempre de ônibus aqui, ok? E aí existe também a possibilidade de você pagar um abonamento para você sair da província de Torino, e aí a gente já está falando do Piemonte. Então, por exemplo, você mora em Chivasso, né, que fica em Torino, e você trabalha em Novara, não sei. Aí eu acho que você vai se encaixar nessa categoria aqui,
que seria que aqui já é o abonamento para você se locomover entre as províncias, ainda estando no Piemonte, entendeu? Aí, o que eu descobri também é que tem uma taxa reduzida para quem tem menos de 26 anos. E aí eu vi que o valor mensal é esse aqui que vai estar passando aqui do lado, né? 25 euros. Só que eu vou deixar a pesquisa em si, o aprofundamento com você para não alongar muito meu vídeo, mas o site vai estar aqui embaixo, tá na descrição para você dar uma fuçada. E sobre o Treino Itália, novamente, eu não achei no tempo que eu pesquisei, então dá uma olhadinha ali sobre abonamento e tenta achar a região, mas eu vi que existe uma parte do site falando sobre isso. Só que como sempre, né, os italianos gostam de complicar as coisas e era um monte de PDF com umas informações todas separadas assim, então eu fiquei todo confuso ali e eu acabei não entendendo muito bem, fiquei um pouco estressado e acabei deixando para lá. Mas existe, tá? O importante é que existe. Aí a pergunta do RCV. Já ouvi falar sobre aquela espera de 45 dias na Itália e depois sair de lá para aguardar o término do processo ser ilegal? Trombei com um vídeo desses ontem de um advogado e achei muito estranho. Então, RCB, eu vou acreditar aqui que você está falando sobre o processo de cidadania, né? Que aí você fica ali na casa por 45 dias e depois você sai, né? E deixa o processo rolar até o final. Eu também já ouvi falar esse tipo de coisa. Inclusive, para quem não me segue, para quem está acabando de chegar no canal, foi assim no meu processo. Eles falaram assim, ó, 45 dias depois, ó, se você quiser pagar mais aí, a gente te oferece. Mas eram uns valores absurdos, se eu não me engano a diária tava quase 100 euros, assim. E além disso, eles deixavam a gente voltar para o Brasil, tá? Então eles falavam assim, ó, você tá livre. A partir passou os 45 dias, pode fazer o que você quiser. Olha, sinceramente, eu não arrisquei fazer isso. Eu continuei em solo italiano até o final do meu processo. Eu me mudei de comune, claro, porque não teria mais a possibilidade de eu morar ali. Mas também eu não fixei residência, eu não mudei o endereço da minha residência. Então eu vim aqui para o Piemonte, comecei a morar aqui, fazer minha vida, mas a minha residência ficou lá na comune que eu iniciei o processo, que era lá na região da Toscana. Olha, essa é uma prática que eu já ouvi de assessores mesmo dizer que é um absurdo, que você não pode fazer esse tipo de coisa, que é uma prática que as assessorias maiores, essas que tem muito fluxo de pessoas, fazem para girar o caixa mesmo, para tipo entrar a pessoa, para 45 dias já pode colocar outra ali na casa e vai indo e vai indo. Só que isso é uma prática que pode dar muito errado, que pode dar merda, entendeu? Então, eu hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu não teria fechado com uma assessoria que me oferece apenas 45 dias. Ponto, entendeu? Essa é a minha opinião. Mas se é ilegal, se não é, eu já não sei. Eu sei que pode prejudicar no processo, pode acabar anulando o seu processo. Tem um monte de coisa aí que pode acontecer por conta disso, tá? Até por isso que eu não gosto muito de ficar recomendando a assessoria que eu fiz. Vocês estão entendendo? Eu já ouvi falar que eles estão trabalhando de outra forma hoje e tal, né? Mas eu não sei. Na minha época foi assim e eu me sinto mal. Por mais que eu não esteja, de fato, vendendo para eles nem nada, mas eu tô indicando um serviço que hoje eu já vejo com outros olhos, né? Assim, vamos dizer. Galera, essas foram as perguntas. Deixa a sua pergunta aqui pro próximo Vini Responde. Não esquece, tá? Porque isso me ajuda muito a trazer informação, trazer coisas que às vezes eu nem penso em trazer, acabam surgindo nesses vídeos e ajudam muita gente. Então, me apoia e apoia a comunidade também, deixando a sua pergunta aqui. Dá uma olhada também nos links que estão aqui na descrição e no meu canal 2 lá, que o link também tá aqui abaixo, beleza? Tamo junto, gente, e até a próxima. Valeu!